Me responde uma coisa, qual matéria você acha que vai ser a mais difícil no maior concurso do ano, que vai ser o Concurso Nacional Unificado do TSE e dos TREs? Eu sei que direito eleitoral vai ser a mais relevante, é a que tem mais questões, pensando ali em termos de relevância, a mais pesada. Só que a mais difícil de ser estudada, principalmente pelos iniciantes, é direito administrativo. Porque direito administrativo foge um pouco daquele padrão de lei seca, que é o padrão das outras matérias. Para técnico judiciário da área administrativa, que é o principal cargo mais volumoso, que eu sei que muitos vão priorizar aqui, você vai ter que estudar na parte de direito constitucional, administrativo e eleitoral. Constitucional e eleitoral, sem romantismo, gente, é legislação e súmula. Tá? No caso aqui de eleitoral, súmulas do TSE, no caso de constitucional, principalmente para esse cargo que não exige formação jurídica, súmulas vinculantes. Para direito administrativo, você percebe ali, analisando as últimas provas, que 60 e poucos % ali é de lei seca, que eles pedem muita legislação, e legislação sempre é a base de tudo, então você tem que ter separadinho ali toda a legislação que eles cobram no concurso, só que direito administrativo tem um passinho a mais, que é a doutrina. Eles sempre pedem lá coisas sobre poderes administrativos, organização administrativa, atos administrativos, e nesses pontos não é só lei seca, é doutrina, que são aqueles livros que os doutrinadores criam, analisando a legislação, os princípios, fundamentos. Só que a boa notícia, gente, é que em direito administrativo você tem uma amostragem muito grande com questões. Esse daqui é o principal fator que, inclusive, faz com que você consiga, em direito administrativo, alcançar até 90% de aproveitamento só brincando com questões, aprendendo com as questões, brincando de Lego, aquele sistema que eu sempre falo para você com a engenharia reversa. Você desmonta o problema, remonta o problema, tá com dúvidas, vai lá e pesquisa só aquele ponto específico. Porque, cara, quando a gente pensa que uma matéria é doutrinária, acontece uma coisa, muitos se perdem. Porque é infinito o conteúdo, gente. Se você for se aprofundar na doutrina em todos os tópicos, lascou. Literalmente, você não vai conseguir estudar tudo, você vai perceber que tem um autor que pensa de um jeito naquele ponto, tem outro autor que pensa de outro jeito, então você tem que simplificar as coisas. Primeiro passo, você tem que ter uma doutrina base ou um conteúdo base. Qual que é a grande bíblia em direito administrativo para concursos hoje? Tá? E eu não estou falando que é o melhor livro. Tem livro até melhor hoje, mas é o livro que é a grande referência, que é a grande bíblia que as bancas usam para evitar qualquer subjetividade, porque pensando aqui na prova objetiva tem que ter uma resposta certa. É o livro da Di Pietro. Então, na hora de olhar uma doutrina, o que você vai pesquisar? Livro da Di Pietro. Ah, Gustavo, eu vou olhar PDF de cursinho. Eu não faria isso, porque o PDF de cursinho tem tanto conteúdo nada a ver, tanto desperdício, tanta encheção de linguiça, que ele acaba sendo maior do que o livro da Di Pietro. E aí não faz sentido, né? Vai lá e bebe na fonte que o examinador está bebendo, cara, para você ter essa sinergia com o examinador. Provavelmente ele vai olhar primeiro para o que a Di Pietro diz sobre aquele tema, se ele for criar uma questão. Entendeu? E assim, o nosso material enxuto, por exemplo, de direito administrativo, a gente tem o conteúdo completo ali de doutrina pensando nessa lógica, sem desperdício, né? Com códigos mnemônicos. Nós criamos o material depois de fazer muitas questões de concursos anteriores. Então a gente já tem essa linha. E ele é baseado no livro da Di Pietro e no livro do Eli, que era o grande livro até anos atrás. Então ele ainda tem alguns fundamentos ali que são cobrados em concursos. Essa daqui é a base. Você tem que limitar o seu estudo na doutrina inicialmente a isso. Domine só isso. Aí se você, Gustavo, já domino, estou voando aqui na parte de doutrina, principalmente aqui da Di Pietro, eu vou muito bem. Aí você pode complementar em alguns casos. E uma coisa que eu tenho percebido também é que eles têm cobrado, às vezes, algumas jurisprudências recentes, principalmente do STF, que acabam tendo impacto ali em direito administrativo. Tá? Isso daqui normalmente a gente coloca lá no material enxuto. Para simplificar as coisas, o que eu recomendo? Você olha para o edital, né, do TRE, veja todos os tópicos ali e com certeza você vai ter uma clareza. Esses tópicos são doutrinários, esses tópicos são de legislação. Né? A 9784, a 8666, né? Que é a lei de licitações ainda, talvez até cobrem, porque talvez vão prorrogar a lei, a nova lei de licitações. Pega essa lei e separa, que é o que a gente faz no material enxuto, deixa tudo organizadinho para você. Separar esse conteúdo ali é muito objetivo, você sabe que você tem que comer com farofa aquela legislação e você vai ter várias questões sempre dessa matéria, inclusive nesses pontos. Já nos pontos doutrinários, você tem que ter aquele fundamento, ter aquela base, que é o que está no material enxuto. Eu recomendo que você domine o material enxuto. E aí, você vai ter que mergulhar
nas questões. Quanto mais doutrinária uma matéria, mais você tem que fazer questões para deixar a questão que você está fazendo direcionar onde que você vai buscar aquela informação e a profundidade que você vai estudar, para você não se perder. Por isso que quanto mais doutrinário, mais questões você tem que fazer, para não se perder, para você não viajar na maionese. Deu para entender essa lógica? E aí você usa a questão para, primeiro, pesquisar no material enxuto, tem o conteúdo lá, que é o conteúdo mais clássico que cai em concursos, resolveu o problema? Bora seguir para a próxima questão. Percebeu que tem um aprofundamento? E, lógico, entenda que você está fazendo ali questões alinhadas com o cargo que você vai fazer. Por exemplo, de técnico judiciário, não viaja na maionese de fazer um concurso pesado, sei lá, para a magistratura, tá fora, sabe? Eles vão pedir outras coisas. Então você tem que fazer as melhores questões e deixar as questões direcionarem você. Se você tiver alguma dificuldade, percebeu que precisa aprofundar em alguma coisa a mais do que o material enxuto, o que eu sempre recomendo? Tenha o livro da Di Pietro em mãos, cara. É um investimento ótimo para direito administrativo e para todos os concursos. Todos os concursos vão pedir direito administrativo. E o segundo passo que eu sempre recomendo, inclusive para a galera das mentorias do Aprovação Ágil, é o quê? Mergulhar no resumo da Di Pietro sobre aquele tema. Se você olhar o livro da Di Pietro, sempre tem o capítulo com todos os fundamentos mais pesados e no finalzinho tem um resumo. Só aquele resumo, normalmente para a prova objetiva, é mais do que você precisa, cara. E dificilmente com esse sistema aqui você vai ter que pesquisar alguma coisa fora, tá? E os materiais enxutos, gente, eles sempre vão evoluindo de acordo com as novas questões. Nós analisamos as novas questões e vamos preenchendo o conteúdo com algumas lacunas, porque o direito é uma coisa muito dinâmica. Ele vai evoluindo, os materiais enxutos evoluem e, claro, a partir de legislação a gente sempre atualiza de forma muito rápida e essa parte das anotações também da doutrina, nós atualizamos conforme a necessidade de cada prova. Fechado? E um bônus aqui para a galera que ficou até o final desse vídeo, os bravos guerreiros. Ó, uma dica extra. Se você olhar, nós tivemos uma enxurrada de concursos de TRTs em 2022, né, que veio aqui até 2023. Direito administrativo dos TRTs e dos TREs não tem diferença. Se você olhar constitucional e direito administrativo, não tem diferença. Inclusive para analista, nas outras matérias que são comuns ali, não tem diferença, o padrão é o mesmo. Então o que você pode fazer? Siga com as últimas questões dos TRTs, porque o conteúdo vai ser muito, muito parecido. E todas as bancas seguem aqui um grande padrão. Esse grande padrão, as bancas grandes. Então, independentemente da banca que chegar aqui forte no TRE, isso vai acontecer. Inclusive, olha o que a gente está fazendo no curso do TRE e também dos outros concursos. Nós estamos criando aqui a série de questões mastigadas de direito administrativo e direito constitucional. Estamos seguindo essa lógica. Nós pegamos as questões, fazemos a engenharia reversa com você e indicamos quais pontos do material enxuto você tem que estudar para dominar aquela questão. Seguindo esse processo, com o suporte dos materiais enxutos, com todas as ferramentas que nós temos no aplicativo, eu garanto que você vai chegar voando, cara. Então, baixe o aplicativo da Aprovação Ágil. Ele é de graça, ele está disponível aí na loja oficial de aplicativos do seu celular. É só procurar pela Aprovação Ágil. Você pode fazer o cadastro de graça, sempre libera um monte de curso lá. E também entre nos cursos do TRE, para técnico, para analista, tem as mentorias comigo, que você tem acesso também, além das mentorias ao VIP, que dá acesso a todos os cursos, tem muita coisa legal no aplicativo, eu recomendo que você entre lá e também que você baixe o cronograma grátis de técnico e de analista do TRE, que nós temos aqui no link da descrição, porque vai ajudar muito você. E seguindo esse passo a passo aqui, ó, você, com constância, vai conseguir bater 90% em direito administrativo, tá? Eu sei que é uma matéria mais chata, pensando aqui, né, que ela não é só legislação, que algumas pessoas, principalmente que não têm formação jurídica, sentem dificuldade, mas é uma matéria que, na minha visão, até por esse fundamento, fica menos chata, fica mais divertida, porque tem um conteúdo teórico ali mais robusto. Ficar estudando só lei seca é mais chato também, né, gente? Vamos concordar. Então, se joga no processo que eu garanto que vai valer a pena. E a ótima notícia é que temos milhares de questões de direito administrativo. Então, só com as questões, se você seguir essa dinâmica aqui, só com a engenharia reversa, que é o que a gente está fazendo na parte ali das questões mastigadas, você vai chegar voando. Vai chegar voando e é muito mais divertido estudar por questões do que ficar pegando um material lá e estudar da página 1 até a página não sei o quanto. Não faz sentido? Não é assim que funciona? Então, conta pra mim aqui, ó, se você tem alguma dificuldade nessa matéria, o que você pensa sobre direito administrativo. Se você tem alguma dificuldade, manda aqui que eu prometo te ajudar. Eu e a equipe do Aprovação Ágil estamos aqui sempre respondendo as mensagens de vocês. E claro, gostou desse vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por que você não gostou. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E se inscreve aqui no canal, gente. Ative o sininho para você receber as notificações. Todos os dias tem vídeos novos aqui do TRE para você. E muito importante, gente, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, lá tem conteúdo exclusivo para vocês e lá você encontra a gente como Bitolei. No Twitter, eu sou muito rápido em notícias, vale a pena você seguir a gente lá, só que no Twitter eu estou como @aprovaçãoágil.
Fechou? Faça tudo isso, continue estudando firme e a gente se vê em breve.